Como ajudar um professor mais velho que não está aberto a mudanças, não está aberto a dinamizar a classe dos adultos? É a pergunta da Sheila da Silva. Obrigado, Sheila, por participar. A pergunta ela colocou aqui no canal, num dos comentários de vídeos. E como a Sheila fez, você também pode fazer. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, é só colocar aqui e a sua pergunta será apreciada, e num certo momento a gente vai gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa questão. Tá bom, pessoal? Outra coisa, um pedido importante, né, para que a gente saiba que o trabalho está dando certo, que esse projeto tenha abençoado a sua vida, o canal tenha abençoado a sua vida, o seu ministério. Eu peço a você, assine, né, aqui, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe eles e comente aqui abaixo. Quando você faz isso, eu sinto que o projeto tem sido relevante e o próprio YouTube também sente que o vídeo é interessante para você. E quanto mais pessoas mostrarem isso, mais o YouTube percebe que é um vídeo que vale a pena ser colocado como resultado das buscas por essas temáticas. Então você ajuda também a gente nessa questão de divulgar o canal. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. A Sheila, ela coloca essa questão de como ajudar um professor mais velho que não está aberto a mudanças, a dinamizar a classe de adultos. A primeira coisa que eu gosto de colocar quando isso acontece, e eu já vivi isso várias vezes. Eu quando comecei a dar aula, 21 anos atrás, né, eu lembro que eu dava aula junto com uma professora que estava prestes a se aposentar. E eu lembro de um dia que ela deu uma bronca no meio da rua, me chamou a atenção, por quê? Porque eu era muito cheio de inovações, e ela falava, eu não vou mudar, eu não vou fazer desse jeito, você está querendo me ensinar, eu sou uma pessoa com muito mais experiência que você, né, e tal, e quer saber de uma coisa? De certa forma ela estava certa. Por quê? Porque como é que eu quero vir impor uma visão diferente simplesmente na argumentação? Né? Ela não estava certa nos termos que ela colocou, mas ela estava certa no sentido de mostrar que eu também estava errado, nesse sentido. Então o que eu coloco é o seguinte, pessoal. Primeiramente, olha só, eu não posso chegar simplesmente e falar para o professor, olha, você precisa mudar, você tem que dinamizar, a sua aula é muito parada, a sua aula é muito chata, você é assim, você é assado. Se eu fizer isso, eu acabo trazendo para esse professor uma tristeza, eu acabo trazendo para ele uma frustração, uma negação, e ele vai se sentir ou uma pessoa incompetente, ou uma pessoa não querida, ou uma pessoa que não está fazendo um trabalho que tenha frutos. E na verdade não é isso, ele pode ser um cara querido, ele pode ter muitos frutos ao longo da vida, ele apenas é de um estilo diferenciado, ele é um professor que está num tempo X, e você precisa entender isso. Então como é que eu faço as coisas acontecerem? Bom, lá no próprio canal, quando a Sheila fez essa pergunta, uma outra professora, a Sandy, ela colocou ali uma sugestão que eu achei muito interessante. Sandy, obrigado, tá? Ela colocou no sentido de forçar ele à reflexão. Uma coisa é dizer, olha, você tem que ser mais reflexivo. Outra coisa é, durante a aula, quando é colocada uma coisa interessante, você puxar dele uma reflexão. Professor, o que você pensa sobre isso aqui, professor? O que você acha disso aqui? Então você coloca para ele certos momentos de reflexão, você coloca para ele a importância de pensar sobre certas coisas, e dessa forma ele vai mudando a sua concepção, ele vai aos poucos se adaptando a uma aula mais dialogada, mais participativa, mais interativa, né? Quando você for trazer uma coisa nova, uma coisa diferenciada, traga para ele também, né? Isso é muito legal. Traga para ele também a possibilidade de se sentir participante do processo. Ou seja, você está dando uma aula, no meio do momento, olha, né, sempre use o professor como referência positiva. Olha, gente, vamos fazer agora uma reflexão nesse sentido. Lembra quando o professor fulano de tal lá atrás falou isso? Olha como ele estava, né? Olha que fala importante, olha que fala especial, né? Cite o nome dele, e cite o nome dele ligado a momentos de crescimento da classe. Uma das coisas mais interessantes que a gente percebe é que as pessoas gostam de ouvir o seu nome
e quando ouvem o seu nome ligado a coisas positivas, elas se sentem atraídas e o coração delas se dilata para receber ali, naquele momento, uma interatividade. Então faça isso, pergunte para ele, mas pergunte assim, ó, professor, poxa, teve aquela vez que o senhor falou tal coisa, explica um pouquinho melhor isso aí, professor, eu gostei tanto do que o senhor falou, mas as suas palavras elas vão ser melhores do que as minhas, explica aí, professor. Ou seja, você começa a colocar ele na centralidade e daqui a pouco o que acontece? Aquela tensão que existe vai se dissipar. E tem uma coisa, Sheila, muito importante. Você não precisa dizer que está desconfortável para ele perceber que você está desconfortável. Você não precisa dizer que ele é resistente a mudanças para ele perceber que você está vendo ele como resistente. Ou seja, as pessoas são transparentes e eu tenho certeza, até pela sua intenção de fazer uma aula melhor, você é uma pessoa transparente também. Ou seja, você facilmente vai ser percebida como alguém que, para esse professor, está trazendo ali o quê? Um questionamento, uma concorrência, alguma coisa assim. Então, minha querida, fica aí a super dica, né? Traga ele para a centralidade da aula, engrandeça ele no sentido de reconhecer o quanto ele é referência para você e traga ele para essa reflexão, bem no sentido de que a Sandy falou, tá bom? É isso aí, um grande abraço, Deus abençoe, obrigado por confiar na gente aí, tá bom? Até mais, Sheila Menezes da Silva.